Olá pessoal, tudo bem? E aí, ex-atletas podem ou não atuarem como treinadores? Essa semana a gente teve uma notícia que o senador Romário conseguiu aprovar um projeto de lei que agora, claro, tem que tramitar no Congresso Nacional para ser aprovado e funcionar como lei, mas um projeto de lei aonde ele coloca que confirmando ou demonstrando ter atuado como atleta durante 5 anos, essa pessoa pode atuar como treinador em determinadas modalidades esportivas. E o Treino em Foco Responde hoje vai tratar desse assunto porque um monte de seguidores abordaram o Treino em Foco para entender, para perguntar qual era o nosso posicionamento a respeito desse tema. E hoje nós vamos tratar disso, logo após a vinheta. Bom, é um tema polêmico. Como eu falei antes da vinheta, é uma aprovação de um projeto de lei que vai ter que tramitar no Congresso, Câmara de Deputados, Senado Federal, e aí sim ser aprovado e implantado como uma lei realmente, aonde ex-atletas que comprovem esse tempo de atleta por 5 anos terão direito de atuarem como treinadores. E isso, obviamente, desagradou muitas pessoas da classe dos profissionais da educação física. E aqui a gente está não para aumentar a polêmica, a gente não está aqui para divulgar essa polêmica, porque está se transformando numa polêmica, como tudo no Brasil, e tudo é polarizado no Brasil, ou é a favor do PT, ou é contra o PT, ou é a favor do impeachment, ou é contra o impeachment. Quer dizer, a política está polarizando outras áreas de convivência social e profissionais no Brasil, e eu não vejo isso como muito bom, mas eu não estou aqui para falar de política, eu não vou discutir, o Treino em Foco não tem abordagem de política, e sim de esportes, treino em foco. E por isso nós vamos abordar esse assunto, porque ele diz respeito aos profissionais de educação física, diz respeito às dúvidas dos nossos seguidores que querem saber o nosso posicionamento e diz respeito a esporte e a treinamento, onde o Treino em Foco atua, enquanto todos nós da equipe profissionais da educação física ou acadêmicos da educação física, como nós temos um acadêmico de educação física na equipe do Treino em Foco. Bom, pessoal, nessa questão da polarização, que eu acho muito radical, eu já vi alguns comentários no Facebook do Romário e até mesmo lá no seu site, colocando o Romário agora como o monstro da história, o monstro no sentido que degradou completamente com a área da educação física. Ou seja, eu vejo com uma opinião muito radical, porque tudo que o Romário já fez de bom e benéfico para a área esportiva do Brasil, denunciando o CBF, indo atrás de leis interessantes para o futebol e outros esportes, parece que nada do que ele fez até então credencia ele como um bom senador. Parece que essa tomada de decisão, e que me parece um pouco abrupta, talvez não foi bem assessorado essa decisão do Romário, talvez não tenha sido bem refletida essa decisão do Romário, e do senador Romário, e talvez não tenha sido também conversado o senador e sua equipe, os seus assessores, com a classe também dos profissionais de educação física. Parece que só se conversou com atletas e ex-atletas e treinadores. Por isso desagradou tanto os profissionais da educação física. O Romário sim tem atitudes enquanto parlamentar, atitudes positivas em termos de melhorar o esporte brasileiro em algumas situações. Nós podemos discordar ou concordar em alguns aspectos, mas no geral ele tem atitudes positivas. Nessa tomada de decisão, levando em consideração e refletindo, que é o que nós vamos fazer mais à frente também aqui nesse vídeo, foi um tanto quanto abrupta e nós temos pontos tanto negativos para discutir, como até mesmo pontos para refletir melhor. Obviamente, desagrada aos profissionais da educação física porque nós passamos no mínimo 4 anos estudando aspectos do treinamento, psicologia esportiva, entre outras áreas que constam na nossa grade curricular, como áreas pedagógicas, didáticas, para se tentar formar minimamente ali bons treinadores, bons professores, bons profissionais da educação física para irem atuar como técnicos esportivos em diferentes modalidades. E, obviamente, um atleta que tem 5 anos confirmado como atleta não tem esses conhecimentos, e isso é que desagrada os profissionais de educação física que ficam, no mínimo, repito, 4 anos fazendo disciplinas que os preparem, pelo menos minimamente, para atuarem como treinadores. Enquanto que ex-atletas com 5 anos, sem esse amparo, digamos, legal e sem esse amparo de conhecimento, estarão atuando como treinadores, se caso essa lei realmente venha a ser aprovada pelo Congresso Nacional. Então isso obviamente está desagradando a todos, e com razão, porque nós temos, para atuar como treinadores, nós podemos fazer essa reflexão. O que nós precisamos para atuar como treinadores? Nós precisamos de conhecimento de psicologia esportiva para poder conversar com o psicólogo do clube, ou não havendo psicólogo do clube, o próprio treinador é esse psicólogo. Então ele tem que ter certos conhecimentos de psicologia esportiva,
deve ter certos conhecimentos de pedagogia e didática. Pedagogia porque todo treinador é um pedagogo até certo ponto. Ele tem que trabalhar com a educação do atleta para se posicionar melhor taticamente no jogo, e isso é um processo educacional que ele entenda. Como no futebol se fala muito que os atacantes aprendam a marcar, isso é um processo pedagógico, que eles aprendam isso a fazer. Então o treinador tem um viés pedagógico também. Deve ter um viés didático para ser claro nas suas colocações, fazer com que os atletas com diferentes níveis culturais e de conhecimento venham entender as suas orientações técnicas, táticas de jogo. Então, o treinador precisa de conhecimento psicológico, de psicologia esportiva, de didática, de pedagogia, precisa de conhecimento de fisiologia, pelo menos básico, para conversar com o preparador físico da equipe. Se não houver um preparador físico na equipe, ele é o preparador físico, então ele tem que ter conhecimento de fisiologia, de biomecânica, cinesiologia, de metodologia de controle de carga, pelo menos mínimo, para conseguir controlar esses aspectos também e conversar com o preparador físico, ou, mais uma vez, não havendo preparador físico, ele irá fazer esse controle de carga. Então, o curso de educação física, em uma boa dose, ele prepara os profissionais de educação física para atuarem com treinadores, dando essa bagagem de conhecimento. E por isso, o desagravo dos profissionais, enquanto que ex-atletas que não têm toda essa bagagem formativa, todo esse conhecimento de formação, irão poder também atuar e concorrer no mercado de trabalho com os profissionais de educação física. Esse é o desagravo e eu vejo como adequado esse desagravo, esse entendimento inadequado, já que há um preparo que deve ser dado a esses treinadores. Fato que, se um ex-atleta passar a ser treinador, não terá, a princípio, esse preparo. Agora a gente tem que analisar um outro aspecto também. Um ex-atleta ele tem uma grande vantagem frente ao educador físico. Vocês podem concordar ou discordar com o que eu vou falar agora, mas esse, no nosso entendimento em foco, é um ponto. Um ex-atleta ele esteve dentro do campo, ou dentro da quadra, ou dentro da pista, seja qual for a modalidade que ele participou. Portanto, um ex-atleta ele tem um conhecimento interno competitivo, de pressão, de como roda o campeonato, de como atuam os jogadores dentro de campo, ou dentro de quadra, ou na pista, que um educador físico, por melhor preparado que seja, mas que não tenha sido atleta, não terá essa vivência, não terá esse conhecimento. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, não é que o ex-atleta é melhor que o educador físico, não é isso. Eu quero dizer que o ex-atleta tem um conhecimento, que é a partir da vivência dele dentro do esporte, vivenciando e competindo dentro daquele esporte, que o educador físico, não sendo um ex-atleta, sendo um educador físico com toda a bagagem de conhecimento passada durante o curso, ele não tem. E isso é uma vantagem que nós não podemos negar que o ex-atleta tem perante o educador físico que não tenha sido atleta. Então esse é um aspecto que nós temos que basar. Outro aspecto que nós temos que pensar, e aqui a nossa ideia é fazer com que vocês venham a refletir, nós não estamos querendo botar um posicionamento final e colocar que todos devem seguir esse posicionamento. A nossa ideia hoje aqui é fazer reflexões sobre o assunto. Uma outra reflexão que nós temos que fazer é o seguinte: será que o senador Romares não está querendo oficializar algo que não oficial já ocorre? Aqui na nossa região e em outras regiões tenho certeza também que ex-atletas já atuam como treinadores, havendo ou não um amparo legal que agora está se tentando dar a esses ex-atletas que, repito, já atuam como treinadores. Então, até que ponto nós estamos sendo hipócritas dizendo que o senador Romário agora está tentando mudar tudo? Isso já acontece. Talvez, e eu estou dizendo talvez, a ideia do senador Romário seja oficializar algo que já vem ocorrendo de forma não oficial. E nós sabemos que isso ocorre. Outro aspecto que nós temos que levar em consideração para fazer uma reflexão mais aprofundada sobre esse tema é que quando essa lei é contrária aos meus interesses particulares, eu ou não falo nada ou sou contrário à lei. Como que eu quero explanar isso na educação física? Na nossa região, e tenho certeza que em várias outras regiões do país, acadêmicos de primeiro, segundo e terceiro semestre já atuam como professores em academias de ginástica e como personal trainers. Muitos até, inclusive, colocam isso no Facebook, personal trainer fulano de tal. Atua como personal trainer nas áreas de tal e tal, e esse indivíduo, esse suposto personal, é acadêmico de primeira, segunda e terceira fase. Muitos de nós questionamos o CREF, por que o CREF não atua com isso? E aí, claro, é uma outra discussão. E o CREF atua, mas talvez não consiga atuar na intensidade que deveria e nós gostaríamos que atuasse, para penalizar e punir esses indivíduos, e nós sabemos que eles existem aqui na nossa região, e tenho certeza que na região de vocês também. Então vejam bem,
quando esse acadêmico, então acadêmico de primeira, segunda, terceira, quarta fase, existe e atua ilegalmente na profissão, ele não fala nada, ele não se posiciona, ele não opina, porque essa lei é contrária aos seus interesses particulares. E a lei é bem clara, não se pode atuar nessa área se não for um profissional formado. E ele atua como personal trainer na primeira, segunda e terceira fase enquanto acadêmico. E outros que até abandonam o curso de educação física e continuam atuando como personal trainer em grupos de corrida, em atividades em si de personal trainer dentro de academias, sobre a tutela do gestor da academia, permitindo que isso ocorra. Então a discussão é bem mais aprofundada do que eu estou fazendo aqui. A discussão ela é muito mais elaborada e aprofundada do que eu estou fazendo aqui. Eu só estou trazendo em foco a ideia de que quando uma lei é favorável a mim, eu reclamo para que aquela lei exista. Quando aquela lei é contrária aos meus interesses particulares, eu faço olho grosso, eu não percebo, eu não me posiciono, porque se aquela lei realmente for implantada, eu terei dificuldades em atuar contra os meus interesses particulares. Então é isso que nós temos que perceber. Claro que agora é o interesse particular da classe de educação física que está sendo infringida se, mais uma vez, essa lei vier a ser aprovada. Então nós temos que ter um aprofundamento nessa discussão. É isso que o Treino em Foco pensa. Eu trouxe alguns pontos para que a gente venha a refletir sobre esse assunto. O que realmente embasou o senador Romário a fazer esse projeto de lei, a trazer esse projeto de lei e agora tramitar no Congresso para ser ou não aprovado? Quem foram as pessoas que o orientaram? Quais foram as classes sociais que o senador Romário foi ter contato para debater e saber a opinião? Será que ele teve a opinião da classe dos profissionais da educação física? Será que ele conversou com alguns profissionais da educação física ou alguns representantes de classe da educação física para tomar essa decisão e elaborar esse projeto de lei? Essa é a grande questão. Fato é que esse projeto de lei está sendo colocado e vai tramitar no Congresso para ser ou não aprovado. E nós, profissionais de educação física, temos que fazer um debate, entender bem esse processo e nos posicionarmos de uma forma sustentável, com justificativas sólidas. Não simplesmente porque o Romário é um burro que não sabe fazer nada, ou o Romário deu uma bola fora nessa lei. Então nós temos que ter justificativas plausíveis para contrapor os argumentos que venham ser apresentados a favor dos ex-atletas. E vejam bem, eu coloquei um ponto bem específico, que ex-atleta há uma vantagem por já ter atuado dentro da quadra e ter tido uma vivência que os educadores físicos que não foram atletas não têm. Nós podemos fazer propostas à modificação a essa lei e tornar ela melhor. Por exemplo, uma ideia, não é uma proposta em si, ela deve ser melhor pensada, mas dentro dessa projeto de lei elaborado pelo senador Romário, por que não propor que, tudo bem, 5 anos confirmado como ex-atleta, passa a ser treinador ou pode solicitar a situação de ser treinador, mas fica com uma dívida de dentro de 4, 5, 6, 8 anos, ter que cursar o curso de educação física, ter a formação de profissional de educação física e qualificar o seu trabalho, com certeza, melhorar sua competência profissional, porque não será somente um ex-atleta, terá também os conhecimentos formais de fisiologia, de biomecânica, de cinese, de pedagogia, de psicologia esportiva, entre vários outros que nós poderíamos citar aqui. Logicamente, esse ex-atleta vai melhorar a sua competência profissional e aí sim, nós teríamos um ex-atleta que agora é profissional de educação física. Então, poderia, estou aqui colocando uma ideia para refletirmos, poderia ser pensado essa lógica. Existem vários outros pontos a serem pensados e um ponto que eu gostaria que a gente refletisse, e foi uma colocação que eu tive quando eu estava na segunda fase, no segundo semestre do curso de educação física, isso já faz bastante tempo. Eu estava tendo uma aula de desenvolvimento humano com um professor excelente chamado Rui Jornada Krebs. Esse professor já veio a falecer, mas esse professor marcou muito na minha formação, pelo seu conteúdo, pela didática que passava e principalmente pelo seu posicionamento e as suas reflexões. E uma das reflexões que ele colocava há muitos anos atrás, e isso eu estou falando do segundo semestre de 1992, quando eu estava na segunda fase do curso de educação física. Nesse período, o professor Rui Jornada Krebs colocava o seguinte: se há amparo legal de pessoas trabalharem na nossa atuação, e a discussão na época era quem deve atuar com pilates e quem deve atuar com ginástica laboral, nós educadores físicos ou os fisioterapeutas. A colocação do professor Rui Jornada Krebs era: se ambos puderem, por amparo legal, atuarem tanto como na ginástica laboral, como em outra atividade, seja ela qual for, o que o educador físico deve ter, já que a questão de amparo legal foi dada, o educador físico deve ter a competência de se impor no mercado de trabalho, ou seja, através da sua competência profissional, da sua capacidade de dar respostas durante a sua atuação profissional,
Seja no Pilates, seja no caso aí da ginástica laboral ou em qualquer outra dinâmica, agora como treinador em esportes coletivos ou em esportes individuais, que é a polêmica do momento, ou é a discussão do momento, ou seja, o ex-atleta tem um trabalho sustentável, trabalha visando o que já fez, mas que o educador físico, devido a toda a bagagem, todo o conhecimento, toda a informação que ele teve durante o curso, ele vem a fazer um trabalho muito melhor. Ou seja, ele está se impondo, ele está mostrando sua qualificação profissional não por uma regra legal, mas sim por uma competência profissional que ele demonstra efetivamente no mercado de trabalho. Então isso é uma outra discussão que a gente deve pensar. E quando o professor Rui Jonara Krebs jogou essa ideia na discussão do Pilates e da ginástica laboral, educador físico e fisioterapeuta, me fez refletir muito sobre esse assunto. E é uma reflexão que eu gostaria que você, seguidor do Treino em Foco, fizesse nesse momento a respeito dessa questão de ex-atletas atuarem como treinadores. Não estamos aqui nos posicionando com a polarização gerada. Estamos aqui nos posicionando para que venhamos a pensar e refletir melhor sobre esses aspectos. Apontei pontos positivos, pontos não tão positivos e talvez até pontos negativos com toda essa história de ex-atletas passarem a ser treinadores. Cabe a nós agora ampliarmos essa discussão, ouvirmos opiniões contrárias, pessoas com pensamentos diferentes, essas pessoas ouvirem as nossas opiniões, as nossas justificativas, como nós fizemos no vídeo de hoje, apresentamos para cada item justificativas que nós entendemos como pertinentes, fazermos um debate sobre o assunto, nos posicionarmos, procurarmos o senador Romário e fazermos uma conversa, uma reunião franca e aberta com ele, expondo as nossas justificativas, os nossos pensamentos, a nossa visão sobre esse assunto. Porque me parece que a classe de profissionais de educação física não foi ouvido nesse caso. Ok, pessoal? Então eu encerro aqui hoje o Treino em Foco Responde. Foi um treino em foco bastante longo, mas acho que bastante importante e pertinente em função dessas coisas que estão acontecendo. Isso mostra, para fechar o vídeo de hoje, como o educador físico deve estar atento às questões da política, se posicionar justificando o seu posicionamento em relação a questões políticas que envolvem a classe, porque nós podemos estar ganhando ou perdendo espaço por amparo legal e estarmos não nos posicionando quando devemos nos posicionar. E agora é o momento, a lei não foi aprovada, é um projeto de lei que está rodando no Congresso. Então o momento de nós nos posicionarmos e nos fazermos ouvir, mas não xingando o senador Romário ou dizendo que o baixinho agora é um monstro, ele fez muito e continua fazendo muito pelo Brasil, quanto jogador e como político. Até me surpreende muito algumas tomadas de decisões do senador Romário, mas é o momento de nós falarmos e nos posicionarmos. Depois da lei ser aprovada, de nada adiantará ficar reclamando. Ok, pessoal? Então um grande abraço, espero que vocês tenham entendido a proposta do Treino em Foco, espero que vocês venham debater com seus colegas de trabalho, com seus professores na universidade sobre esse tema. Ninguém precisa concordar com o que nós colocamos aqui e nem obrigatoriamente discordar, apenas avaliem o que estamos colocando e se posicionem, reflitam, achem as suas justificativas quanto a esse debate que nós propomos aqui, ok? Um grande abraço. Até semana que vem. A questão de termos um desenvolvimento corporal adequado para um corpo perfeito, também nós podemos questionar o que seria um corpo perfeito nessas condições. Mas como ele colocou na citação, nós interpretamos como um corpo musculoso, forte e bem definido, como o Felipe Franco. Então nessas condições nós temos que imaginar que sim, treinamento por um bom período de tempo, aí podemos raciocinar até com anos de treinamento, bem executado, bem feito, com a carga adequada de treinamento, mais uma nutrição também bem feita, bem regulada.